Eu acredito que é uma grande oportunidade que vocês estão trazendo para debater, uma vez mais, o grande motor de crescimento e nós aqui da economia brasileira. E nós aqui, com muito orgulho, participando com a nossa diretoria da ABMRA, viemos trazer aqui algumas mensagens positivas, algumas outras provocadoras e um momento de reflexão para todos. Se pudessem colocar, por favor, Natanael, a apresentação, eu agradeço. A ABMRA, a Associação Brasileira de Marketing, Marketing Rural e Agronegócio, próximo slide, por favor, trabalha incessantemente pela comunicação e veiculando há mais de 42 anos empresas que trabalham para fomentar o conhecimento e as boas práticas do marketing agro e as oportunidades de conexão para todos do setor. A ABMRA, fundada há bastante tempo, já tem 42 anos com a participação de indústrias, cooperativas, veículos de mídia, agências de propaganda, consultoria, entre outros. Próximo slide. Nós aqui representamos vários setores dentro e fora da porteira, como adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas, máquinas e implementos, o pessoal de trade, temos aí serviços também com agências de comunicação, temos também dentro da nossa diretoria e do grupo de associados, entidades de classe, institutos de pesquisa, participamos como um todo, trazendo uma diversidade de experiências dentro do negócio de agropecuária, continuamente experiências para o nosso setor de marketing e agronegócio. Próximo slide, por favor. Vamos falar um pouco sobre a percepção do agro e do marketing dentro desse contexto que vocês aí da Mundo Coop estão trazendo com tanta primacia. Próximo. Vocês sabem muito bem que grandes especialistas do setor dentro e fora do Brasil, como o próprio professor Tejon, que vai ter a oportunidade de falar aí com vocês amanhã, inclusive o professor Tejon, ele é membro do nosso conselho e um dos fundadores da ABMRA, ele é um dos fundadores da ABMRA e membro do nosso conselho. O professor Tejon falava muito, né, inclusive em uma das últimas falas dele que tivemos a oportunidade de estarmos juntos, que o Brasil ainda é muito falho nas suas estratégias de marketing, o que dificulta muito ainda a solidificação da nossa imagem, dos nossos produtos no mercado internacional. Normalmente as imagens que trazemos como Brasil são fragmentadas e não é uma imagem, eu diria, que seja muito bem fomentada a título internacional, principalmente em alguns países da Europa. Eu vou trazer mais essa perspectiva, trabalhando com cada um dos países e como eles exploram a sua mensagem de marketing. Porque muito se fala de marketing e quase todos dizem que são digitais, as empresas digitais, as empresas que estão conectadas, que estão no YouTube, que estão nas mídias, nas comunidades, mas se esquecem do que é a essência de marketing, que é a elaboração de uma estratégia de posicionamento das empresas, dos seus serviços e produtos, mais do que principalmente como ser parte ou fazer parte de uma comunidade ou fazer parte de um ambiente digital. Acreditamos que o marketing é muito acima do que simplesmente ser um digital, ser parte de uma discussão entre um meio de comunicação. A gente tem que trazer a competitividade, a diferenciação de serviços ou produtos relevantes no mercado, gerando um valor percebido. E a estratégia de marca envolve vários elementos que vão fazer com que esta comunicação seja positiva e atraente. O próprio guru que nós temos aqui, o guru do Kotler, que falava muito sobre posicionamento, e ele era um amante do posicionamento. O posicionamento é tudo em marketing. Se você não se posiciona com o seu produto, serviço, com a sua imagem, na criação do seu branding, você simplesmente será posicionado por alguém, principalmente pelo seu concorrente. Posicionamento é mostrar ao seu público-alvo qual é a diferença que você tem em relação aos seus competidores. Posicionamento é tudo. Próximo slide. E vamos falar um pouco mais desse posicionamento, por exemplo, como é o caso da Argentina. No caso da Argentina, como vocês podem ver propriamente, a Argentina é um grande potencial agrícola, é o terceiro maior produtor de soja do mundo, somente atrás do Brasil e dos Estados Unidos.
Também sabemos que a agropecuária na Argentina representa 18% do PIB, ou seja, tem uma importância essencial dentro da economia argentina. A Argentina é muito conhecida pela carne, pelo vinho. As terras, 53% das terras são ocupadas por propriedades rurais, e os argentinos têm orgulho de fazer parte dessa mensagem. Então, a Argentina procura sempre se posicionar para o mundo como uma excelência na sua produção de carne e vinho, que é o que atrai mais o produtor, o consumidor moderno, o consumidor que está buscando proteína. Então, próximo. Quando a gente coloca uma apresentação das mídias que vêm sendo feitas, a apresentação do apoio do jornalismo, a gente vê os maiores jornais ou mídias de interesse da Argentina fomentando com notícias o orgulho de ser partícipe dessa grande produção agrícola na Argentina. Mais um clique, por favor. Isso vem trazendo o que o agro na Argentina é tema da imprensa, que é tema de grande orgulho, e motivo de orgulho. Inclusive, o próprio jornal Clarín aponta que 78% dos argentinos eles têm orgulho de fazer parte dos produtores rurais. Então, existe aí uma identificação da população dos argentinos com o agronegócio. Próximo slide. Vamos falar um pouco da Colômbia, para que a gente possa comparar também o nosso país e como a gente vê as comunicações no agromarketing e como essa comunicação é vinculada. Vocês sabem muito bem que quiserem colocar perguntas no chat, eu faço já uma provocação a cada um de vocês. Quanto você acha que da produção mundial de grãos de café, a Colômbia é responsável? Eu aqui não consigo ver, mas o Douglas pode ver muito bem quanto que se tem de responsabilidades de produção, o volume que se produz na Colômbia comparado com os outros países. A Colômbia realmente é o terceiro maior produtor de café do mundo, vem só atrás do Brasil e do Vietnã. Mas ainda a Colômbia como um todo vem criando a imagem de ser uma empresa focada no café e escolher o café para ser o café da Colômbia como um dos posicionamentos mais impressionantes de marketing, criando inclusive algumas cadeias de cafés no mundo, onde representam mais de 500 lojas e marcas, trazendo a Colômbia como um grande produtor de café e fomentando aí o consumo de café e uma marca registrada da Colômbia. Próximo clique, por favor. Isso vem trazendo também nas mídias. As mídias vão trabalhando, principalmente o jornalismo, de forma positiva, ajudando e apoiando, dentro da pesquisa que nós fizemos através da nossa assessoria de imprensa a texto, nós sempre mapeamos a mensagem positiva que se traz de grandes veículos de comunicação dentro da Colômbia, representando assim o café, mais um clique, por favor, o café como uma grande participação e motivo de ser orgulho. Pesquisas do próprio jornal El Tempo apontam que 98% dos colombianos concordam que o café do país é o melhor do mundo. Se você respondeu que a Colômbia produz mais do que 30% do café do mundo, não está correto. Na realidade, 40% de cada 10 sacas, mais de 4 sacas saem do Brasil. O Brasil é o maior produtor de café, a Alemanha é o maior comercializador, importador e exportador de café, mas realmente nós não aproveitamos isso porque não temos uma marca internacional e não fazemos essa marca. Aproveitamos para exportar commodities e não ter uma marca. O café sai daqui em sacas e volta em cápsulas, produzidos na Alemanha. Próximo slide, por favor. Vamos falar um pouco dos Estados Unidos e como os Estados Unidos têm se posicionado. É o segundo maior exportador e produtor agrícola do mundo, são mais de 140 bilhões em 2020. O maior mercado de alimentos do mundo é os Estados Unidos, um consumo fantástico. Cria campanhas globais que fortalecem o agro e que fortalecem o agro local e os fazendeiros e todos os produtores rurais. Quem é que nunca viu, por exemplo, essa é uma campanha que a gente está demonstrando aí, Got Milk, é uma campanha para aumentar o consumo de leite
em que famosos do mundo artístico de Hollywood, inclusive Angelina Jolie, aí, trabalhando pela campanha e trazendo uma matéria, uma agenda positiva para consumo de leite. É interessante isso, que aqui no Brasil nós temos aí algumas famosas personalidades do mundo artístico e que moram no exterior, e essas famosas personalidades do mundo artístico de moda trabalham contra o agronegócio, trazendo mensagens que não são tão positivas como você vê em outros lugares, promoção que se faz através do cooperativismo que existe nos produtores de leite e o trabalho em conjunto dos produtores de leite, trazendo uma excelente imagem para o mundo. Próximo slide, por favor. Quando a gente coloca em termos de a pesquisa que foi feita, pode dar mais um clique, em todas as mídias que se coloca de Wall Street e outros veículos, tem orgulho de fazer parte do agronegócio, o povo americano. Eles têm orgulho, os produtores rurais, são motivo de orgulho para os americanos. Então, a pesquisa da Farm Bureau Association mostra que 63% dos americanos reconhecem que os produtos rurais, que sem os produtos rurais não haveria alimentos na mesa. Vocês veem algumas campanhas do lado direito falando de No Farm, No Foods, Thank to a Farmer, Thank you to the Farmer, ou seja, o próprio Google falando, colocando um pouco da animação dentro do mundo agrícola. Ou seja, existe todo um trabalho em conjunto dos produtores americanos com a mídia e trabalhando em conjunto conseguem, de alguma forma, trazer essa campanha de mídia Got Milk, que é uma campanha bem positiva. Próximo slide, por favor. Vamos falar um pouco de alguns mercados mais controversos. A China. A China é reconhecida e todo mundo, quando fala da China, pensa, poxa, mas eles consomem umas coisas bem exóticas. Nós não podemos esquecer que a China é o maior produtor de alimentos do mundo. A China produz 650 milhões de grãos e 130 milhões de toneladas de carne. A China se obrigou a consumir proteínas alternativas e de animais por um problema da reforma agrária, lá na década de 50, como foi um grande problema na parte política do Mao Tse-tung, em que houve uma grande fome no campo, e essa reforma agrária afetou bastante todos os produtores rurais, fazendo com que eles buscassem alternativas de proteína animal. Hoje, a China tem uma população de 1,4 bilhões de pessoas para alimentar, e por isso que é o nosso maior cliente hoje. Cerca de 60% dessas pessoas já estão nas cidades, e a prioridade absoluta da China é segurança alimentar e modernização da agricultura do país. Então, cuidado, a China vem se modernizando e o ponto e a agenda da modernização da agricultura e segurança alimentar deveria ser um dos grandes pontos que a gente continua trazendo, principalmente no setor de exportação de carne. Próximo clique, por favor. O risco para o Brasil, que exporta... mais um clique, por favor. O risco para o Brasil, que exporta... o governo chinês foca na segurança alimentar, que a gente exporta mais de 40 bilhões de produtos agrícolas e carnes para a China. A China vem reafirmando em toda a sua mídia, através do trabalho que nós fizemos na BMRA e a Texto, nosso parceiro, de avaliação e verificação da segurança alimentar dos chineses. Ou seja, mais do que nunca agora, os próprios chineses, e por tema de pandemias e outra, da peste suína clássica que houve, da peste africana que houve, que matou, dizimou praticamente 60%, 70% do rebanho suíno da China, uma grande preocupação quanto à segurança alimentar. Próximo slide, por favor. Vamos falar da França, e até o meu antecessor já estava falando de economia, a gente tem que falar dos franceses, né? Os franceses são, de longe, o nosso maior concorrente internacional. A gente tem que pensar na França não como ideologia, mas a França como um concorrente internacional do agronegócio. A França é o maior produtor agrícola da União Europeia e vai se manter como o maior produtor agrícola. Ele tem um destaque, que é claro, para os vinhos e queijos franceses, produtos lácteos, e a França vem participando juntamente da população com um grande apelo para os produtos que saem da França de altíssima qualidade. O que nos deixa preocupado e chateado é que a gente vê que o presidente Emmanuel, como foi dito, é um grande adversário, detratores do agro brasileiro. Por quê? Porque eles têm interesse
e manter a plataforma deles de produção. E é claro que o próprio Macron tem um interesse no Partido Verde, que é o maior partido da França, e ele levanta bandeiras para poder simplesmente interromper um pouco essa expansão da produção brasileira com excelente eficácia, com excelente eficiência e baixíssimo custo. Próximo slide, por favor. Todas as literaturas que a gente analisou, toda a mídia e todos os jornais que foram pesquisados, mais um clique, por favor, tivemos aí a oportunidade de observar que a campanha liderada pelo presidente mancha globalmente a imagem do agronegócio brasileiro, infelizmente. Então, a gente tem que sair de um discurso de defesa e entrar num discurso de parceria. Não adianta nada a gente ficar se defendendo, nós temos problemas no agronegócio, temos que reconhecer os problemas ambientais do agronegócio e separar o joio do trigo. Na realidade, nós hoje temos aí um controle e uma das políticas ambientais mais elaboradas e mais eficientes. Não há, dentro do território nacional e dentro do mundo, ninguém que conserve pelo menos 30% das suas terras como empresário do setor agrícola, como faz o próprio brasileiro, que 30% das suas terras são preservadas por uma questão ambiental, por uma questão de legislação, crime ambiental. Claro que em todos os setores, nós temos aqueles que não cumprem a regra, o que deve ser cumprido, como é o nosso Código Florestal. Mas nem por isso a gente tem que deixar de assumir que existe sim um problema sério e que a gente tem que combater esse problema sério e não ficar aqui contra-atacando os adversários. A gente tem que trazer uma agenda positiva que possa neutralizar esse tipo de material que sai na mídia internacional. Próximo slide, por favor. E vamos falar um pouco do nosso Brasil. O nosso Brasil, na realidade, todos conhecem, e algumas empresas do agronegócio vêm trazendo, o veículo vem trazendo oportunidade de divulgar veículos de mídia, o nosso agro, né? Com campanhas que foram iniciadas na BMRA, como a campanha Sou Agro, e daí essa campanha foi estendida para o agropop, agro tudo. Tem gente que questiona isso, mas trouxe algum esclarecimento sobre a importância dos produtores rurais para o Brasil, para a economia do Brasil, né? Nós temos aí 25% do agronegócio exporta 100 bilhões em carne e produtos agrícolas, somos mais de 5 milhões de produtores rurais, 18 milhões de pessoas empregadas direta e indiretamente. Produção de 260 milhões de toneladas de grão e 27 milhões de toneladas de carne. Vamos trazer 1.000 toneladas, de carne. Vamos trazer uma perspectiva fantástica para os próximos anos e posicionando o Brasil como realmente a grande força do agro no mundo. É por isso que esses outros países tentam, de alguma forma, posicionar o Brasil aonde ele não deve estar, que é no desmatamento, posicionar o Brasil na destruição de terras, posicionar o Brasil no desequilíbrio ecológico, no desequilíbrio hídrico. A gente tem que ser posicionado com toda a cautela e ensinar e ter um conteúdo forte para que possa, de alguma forma, neutralizar essas mídias internacionais que vêm combatendo o agro brasileiro. A força do agro brasileiro representa uma boa imagem no país, em termos globais, ela vinha representando. A gente não pode deixar que ideologias contaminem, de alguma forma, essa mensagem, essa comunicação. Próximo clique, por favor. O Brasil é, na sua essência, defensor de uma posição, ele não se posiciona de uma maneira proativa. Todas as mídias internacionais tratam o Brasil como o bandido da vez, enquanto que esses países, quanto ao desmatamento, enquanto que esses países já, de alguma forma, não têm nem 10% do que a gente faz de proteção ambiental, 63% das nossas matas estão protegidas pelo Código Florestal, e é claro, a gente tem problemas, mas isso não passa na mídia internacional da proteção, por vários estudos que já foram feitos na Embrapa, só vem aqui agora mostrando que o agronegócio brasileiro é sustentável, é produtivo e protege. O produtor rural protege pela legislação, pela obrigação da legislação e faz o máximo possível para proteger o seu ambiente, para proteger as suas propriedades. É claro, mais um clique, por favor, que as notícias que chegam e as manchetes, elas forçam os desafios, enaltecem os desafios ambientais da produção. A repercussão internacional minimiza completamente a força que o agro tem e foca
nos problemas do Brasil e não nas soluções, na parte boa, na agenda positiva. Bom, nós estamos entre os maiores produtores de alimento do mundo e a nossa determinação é continuar alimentando mais de 1 bilhão de pessoas. Essa imagem interna e externa precisa melhorar. Afinal, será que a gente se comunica realmente muito bem? Essa fica a pergunta aí para vocês no chat, se quiserem responder. Vocês acham que sim? Eu tenho minhas dúvidas, porque cada um comunica dentro do seu quadrado, cada um comunica dentro do seu segmento, e a gente não tem uma massa que comunica abertamente do que a gente realmente, como agronegócio ou como agropecuária, deveria comunicar dentro e fora da porteira. Próximo slide, por favor. O que nós precisamos fazer é, realmente, algumas entidades já definiram estratégias internas e externas, inclusive tem alguns planos que o próprio professor Tejon pode colocar, mencionar isso na palestra dele, e temos aí algumas entidades que já trabalharam com planos diretores do próprio governo. Mas é importante que a gente deixe de lado alguns interesses específicos de alguns dos setores, interesses que são focados no agronegócio, e focar no agronegócio como um todo. Se a gente trouxer uma pauta que é sempre uma pauta que é sempre específica para um determinado setor, uma determinada categoria, é difícil nós somarmos forças. 1 mais 1 mais 1 não vai ser igual a 3, não vai ser igual a 10, vai ser igual a 3. Então, essas pautas únicas é o grande desafio, e a BMRA tem aí uma oportunidade de juntar essas pautas únicas em definir porta-vozes exclusivos e específicos e trazer os nossos discursos de fortaleza, e não só essa agenda. Nós temos um discurso de fortaleza na produção de alimentos e na produção de 1 bilhão, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, gerando renda, gerando emprego. Somos mais de 18 milhões de pessoas, e as cooperativas, como vocês já acabaram de ouvir nas outras palestras essa manhã, representam 50% da produção. Então, nada melhor do que ter as cooperativas, a OCB, também trabalhando com, possivelmente, até a nossa proposta aqui, em uma agenda positiva, que a gente consiga contaminar de maneira positiva a todos os que falam e trabalham pelo agronegócio, como o próprio Chico Graziano, em uma das lives que tivemos no ABMRA Talks, mencionou que o sonho dele é transformar os 5 milhões de produtores rurais em 5 milhões de ativistas do agronegócio. Todos nós queremos ser ativistas do agronegócio. E quando todas essas vozes falam em conjunto com uma mesma agenda, somos imbatíveis. E somos imbatíveis e perdemos essa característica de ficar sempre nos defendendo e não trazendo uma agenda positiva. E sempre defender porque se confunde muito o marketing, próximo slide, que o marketing digital como se fosse estratégia. Primeiro vem a estratégia. O marketing digital 360 é um meio e não um fim. Você tem aí várias formas de se comunicar e de se interrelacionar com o meio no mundo hoje que você escolhe. E o poder do dedo da seleção, você escolhe entre conteúdos de website, conteúdos de e-mail marketing, multimídia, redes sociais, blogging, displays, o seu que você faz toda essa caracterização dentro das mídias, dos Googles, o Search Engine, que eles chamam, que você faz toda a busca, ferramentas de busca, o YouTube, redes sociais, Instagram, Facebook, paperclips, tem uma série de conteúdos que você pode, de veículos que você pode utilizar no marketing para passar a sua estratégia, o seu posicionamento e o porquê você é tão diferente dos seus concorrentes, outros países que eu acabei de mencionar aqui nos slides anteriores. Muitos se confundem que o marketing digital, eu estou com marketing digital. O marketing digital é apenas uma ferramenta para você se comunicar. O mais importante no mundo de hoje, que é o mundo do conteúdo, é o marketing de conteúdo. Hoje nós estamos com o marketing de conteúdo, já era assim há uns anos para cá, e cada vez mais durante essa pandemia, essas ferramentas juntos do marketing de conteúdo traz a importância de nos posicionarmos frente a esses outros países e deixarmos de estar sempre nos defendendo. E isso vem de um alinhamento grande entre todos do setor que seria necessário. Próximo slide, por favor. Qual é essa agenda positiva? A agenda positiva é a agenda que a gente vem trazendo continuamente. Agenda de sustentabilidade, que é o meio ambiente e a biodiversidade. Muito poucos sabem de que nós preservamos mais de 60% do território das matas nativas. A segurança alimentar é a bola da vez para todos os países em que nos interrelacionamos.
O impacto socioeconômico não é só o agronegócio estar preocupado em exportar. Nós temos aqui brasileiros que estão passando fome. E o agronegócio tem que ter impacto, como nós vimos várias empresas fazendo o papel social do governo em muitos casos, trazendo doações de alimentos brasileiros para brasileiros nesse momento de pandemia. Lamentavelmente, estamos passando por um momento em que essa agenda positiva do impacto socioeconômico vai trazer para todos nós grandes consequências no futuro. E o alimento continuará sendo muito importante, principalmente para o brasileiro, antes de falarmos de exportação. Então, esse impacto socioeconômico, não só dentro do país ou fora do país, tem que ser ressaltado com essa agenda positiva. O que nós vamos trazer de impacto para empregos, geração de emprego, renda e comida na mesa dos brasileiros e no mundo. A imagem, o agro é feito por pessoas, família. A gente sempre trata a palavra agronegócio, mas é agropecuária, é gente. No setor de pecuária de corte, leite, no setor de produção de soja, milho, grãos, cítricos, é gente que faz a diferença do agronegócio. Nas cooperativas, é gente, são brasileiros defendendo essa agenda positiva. Nós temos que continuar olhando para um futuro, riqueza, tecnologia e inovação. Essa pauta de tecnologia e inovação, e muito se conseguiu através de trabalhos feitos na Embrapa e agora startups. O mundo hoje de startups é um mundo à parte que vem trazendo uma grande tecnificação para o setor agropecuário, colocando o Brasil no ponto, no topo de agricultura tropical de produção de máxima eficiência. Não se fala mais em safrinha, nós já temos 2 safras. Não se fala mais em períodos de produção de carne bovina de 18, 20, 24 meses, já passou de ser, a gente falava de 3, 4 anos há 10 anos atrás, estamos falando agora de 24 meses de produção de carne bovina. Não se fala mais, ou seja, de falta de ciclos na parte de avicultura, suinocultura, de falta de apagão de oferta de carne, muito pelo contrário. Nessa pandemia nós tivemos um completo atendimento por parte do agronegócio, da agropecuária, a todos aqueles que precisavam se alimentar. Então, isso tudo são agendas positivas e que, se a gente não consegue, de alguma forma, ou alguns das entidades conseguem se posicionar, porque estão mais organizadas, mas cada setor fala a sua bandeira. E aí a gente está sempre na defensiva em relação aos países internacionais que nos atacam. E é claro que a agenda positiva vem também com o governo e iniciativa privada trabalhando junto nesse desafio, não só para o Brasil internamente, mas também para fora. Queria deixar uma mensagem aqui para aqueles que nos estão ouvindo, final, que estamos com essa agenda positiva também trazendo a 8ª pesquisa de hábitos do produtor rural, a BMRA. Aproveita esse momento agora, Douglas, para divulgar que vamos ser lançada para a mídia na próxima semana. Fizemos 3.000 entrevistas de produtores, e dessas entrevistas pessoais, 1h30, é o nosso IBGE, eu diria assim, dos hábitos de mídia do produtor rural. A BMRA vem trazendo esse serviço, uma vez mais, aos seus associados e não associados, principalmente aos seus associados, com mais exclusividade através das ferramentas e do software que foi criado para você mapear como se comunica o produtor rural no campo. Foram em 16 estados, todas as regiões do país, 14 atividades agrícolas, 4 atividades de animais. O produtor rural, no pós-Covid, também vem falando como ele se interrelaciona no pós-Covid, como ele está encarando o Covid, qual é a perspectiva e o humor desse produtor rural. Vamos aí de culturas desde soja, milho, grãos, em geral, carne, leite, uma presença massiva dessas 3.000 produtores entrevistados, o que dá uma materialidade enorme desse trabalho feito pela ABMRA e IHS Markit, que é uma das empresas de research, de desenvolvimento, de pesquisa mais conceituadas do país. A conectividade no campo é parte dessa discussão que nós vamos trazer a partir do final desse mês. A educação no campo, como está o nosso pessoal do campo, os produtores, como estão os tomadores de decisão no campo, como eles têm se posicionado no campo. A presença da mulher no campo também vai ser importante, que nós vamos trazer algumas culturas e quanto é a presença da mulher. E pasmem, em alguns setores, se você modula, em algumas culturas, a mulher tem 5% de grãos, a mulher tem 5%
na presença das decisões, mas em pecuária, dependendo do caso, as mulheres têm uma decisão de 90%. Ou seja, eu não vou entrar mais em detalhe por uma questão de confidencialidade, e espero que vocês fiquem curiosos para saber também como foi essa diferença grande da última pesquisa, da 7ª, que aconteceu há 4 anos atrás, e essa pesquisa pós-pandemia. Nesse pesquisa que nós vamos trazer como a BMRA, como o produtor rural e o meio ambiente se interrelacionam também. Então vai ser um grande sucesso essa pesquisa, eu já vejo os nossos cotistas que trabalharam, temos mais de 18 cotistas que conseguiram fomentar essa pesquisa no campo, e eles vieram trabalhando para essa pesquisa para que a gente pudesse, de alguma forma, trazer um pouco mais de como esse pecuarista, esse produtor rural, esse cooperado, esse produtor de grãos está conectado no campo. Na última pesquisa, 64% dos telefones celulares eram telefones smartphones, por exemplo, né? Ou seja, na conectividade. 95% tinham algum tipo de telefone celular, mas 64% tinham smartphone. E eu deixo para vocês aí a dica, quantos smartphones você acha que agora o produtor tem, depois de 4 anos durante a pandemia? Mais de que 64% dos telefones ou não? O que traz toda uma mobilidade e uma conectividade superior no campo. Aguardem que essa pesquisa vai trazer respostas para perguntas como esta, de quanto está conectado ao nosso produtor rural. Fica aqui, em nome da BMRA, essa provocação dos slides que nós trouxemos, desse material, como o Brasil está posicionado e a falta de posicionamento no mundo do Brasil de forma sustentável, de forma coesa, de forma alinhada, o que traz que é muito fácil você destruir uma imagem, uma marca, com uma série de propagandas, de fake e de má informação na mídia. É muito mais difícil você construir uma marca e trazer essa marca para um público internacional ao longo de muito tempo, que precisa de muita coesão, principalmente 50% da produção agropecuária está aqui nos ouvindo agora, através desse excelente evento feito pela Mondcop. Fica aqui o meu apelo e a minha provocação, que não seria uma oportunidade boa da BMRA trazer com esse mundo das cooperativas o posicionamento que seja um posicionamento dentro dessa agenda positiva. E aí esse posicionamento que seria pós-fronteira e não só dentro do Brasil. Muito obrigado, Douglas, e a todos vocês do Mondcop. Estou aqui à disposição se ainda tiver algum tempo para perguntas.